Drácula tem um hobby especial. Ele gosta de usar lanças para perfurar corpos. Então ele os alinhou no chão. Esses truques perversos lhe renderam o apelido icônico de O Piercer, mas aqueles próximos a ele preferem chamá-lo de Drácula. Mas, quando todos pensaram que o Drácula continuaria a grande guerra em todas as direções, ele escolheu se defender e recuar, trazendo os parentes e aldeões de volta ao castelo para viver com conforto e felicidade. Mas, um dia, enquanto todos comemoravam a Páscoa com alegria, o mensageiro turco irrompeu repentinamente na festa. Ele pediu a Drácula que pagasse 1000 meninos como compensação para o exército. Uma coisa tão cruel, é claro, Drácula não concordou. Então, no dia seguinte, ele foi pessoalmente ao rei da Turquia para esclarecer a situação. O resultado não foi apenas negociações mal sucedidas, mas também fez com que seu filho fosse arrastado para o jogo. Logo o rei da Turquia enviou soldados para levar o filho de Drácula de volta ao palácio. Se ele ousar se opor, as vidas das pessoas no castelo temem que ele não seja preservado. Vendo seu pai em duas situações difíceis, o menino tomou a iniciativa de dar um passo à frente. Vendo seu filho tão compreensivo e responsável, Drácula se sentiu extremamente seguro. Mas, infelizmente, o líder do exército queria causar problemas, constantemente zombando de pai e filho, Drácula momentâneo. Embora esta cena pareça muito refrescante, as consequências foram certamente devastadoras. No castelo do Drácula parecia não haver soldados. O rei da Turquia que atacou certamente falharia. Neste momento, Drácula se lembrou de uma lenda de que havia um vampiro escondido em uma caverna no topo do Monte Fuji. Ele era uma pessoa normal, mas depois de lidar com o diabo ganhou um poder terrível. Mas esse preço é permanentemente incapaz de sair da caverna. Somente quando encontrar um substituto pode se libertar e sair. Depois de cruzar uma longa distância, Drácula escalou o Monte Taishan sozinho. A seu pedido, o velho vampiro mordeu o pulso e encheu uma tigela de sangue fresco. Apenas bebendo ele vai ganhar o poder de um vampiro. Mas o preço a pagar é que depois de beber, ele vai ficar extremamente sedento de sangue. Se ele perseverasse por 3 dias, ele seria capaz de voltar a ser humano, caso contrário, ele se tornaria um vampiro para sempre. Ao ouvir isso, Drácula bebeu tudo sem hesitar. O homem que caminhava com o trovão era realmente muito forte. Só ele pode lutar contra mais de 1000 inimigos. Depois de beber o sangue de vampiros, Drácula não é apenas imortal, mas também pode se transformar em um bando de morcegos que voam para um local distante. Em menos de 10 minutos, o exército de vanguarda do rei turco foi derrubado no chão. Mas as pessoas próximas a ele que lutaram com ele agora vieram para o campo de batalha. Vendo os cadáveres espalhados, Drácula caminhou sozinho. Todo mundo ficou chocado, sem palavras. No entanto, Drácula também ficou um pouco surpreso com a força que o velho vampiro deu a ele. Mas agora, ele não estava nem um pouco feliz, porque o rei turco, depois de ouvir a notícia, com certeza enviará mais soldados. Eles foram forçados a se mudar para o mosteiro no topo da montanha para realizar a defesa. Tudo correu bem de acordo com o planejado. Mas agora o corpo do Drácula começou a se tornar anormal. De repente ele sentiu muita sede de sangue. Para não machucar sua esposa, ele só teve que se esconder na floresta. Neste momento, um homem com um corpo miserável de repente deu um passo à frente. Ele se identifica, e está disposto a doar seu sangue para ajudar seu mestre a aumentar sua força. Ouvindo isso, Drácula o mandou embora sem hesitação, porque uma vez que ele bebe sangue humano, ele cairá em um buraco profundo do qual não pode se virar. No entanto, embora Drácula tenha escondido isso com muito cuidado, ele ainda não conseguiu passar por sua esposa, que estava com ele há muitos anos. O desaparecimento precoce das feridas em seu corpo a fez suspeitar. Diante do questionamento, Drácula só poderia dizer a verdade. Vendo isso, sua esposa Miranda não teve medo. Ela acredita que ele vai sobreviver. À noite, os cidadãos restantes continuaram a se mudar para o mosteiro. Neste momento, o rei da Turquia está conduzindo pessoalmente mais de centenas de milhares de soldados para este lugar. Um grupo de soldados primeiro fez um ataque surpresa. Felizmente, o Drácula apareceu a tempo de evitar o perigo. No entanto, a história de que ele se transformou em vampiro muito rapidamente se espalhou. O monge cortou a tenda com uma espada. A luz do sol derreteu instantaneamente o rosto do homem. Não admira que ele seja realmente um vampiro. Neste momento, os aldeões do lado de fora se reuniram em grande número para levantar pequenas tochas e atear fogo na tenda do Drácula. Essas pessoas haviam esquecido completamente que foi por causa deles que o rei teve que se transformar em tal forma.
Quanto maior o fogo, maior o fogo. A multidão olhou para a fumaça preta que continuava saindo, seus rostos ainda inexpressivos. Nesse momento, Drácula não estava morto, o fogo atrás ainda estava queimando, mas em seu coração estava extremamente frio. É isso que vocês chamam de lealdade? E a apreciação? Um monte de gente estúpida. Pensam que estão vivos porque podem lutar. Graças a mim vocês podem viver. Drácula ficou extremamente desapontado com essas pessoas, mas o exército do rei turco puxou para o pé da montanha. A tarefa urgente pela frente ainda é lidar com seu ataque. Nesse momento ele viu que dentro do castelo havia morcegos voando novamente. De repente, uma sensação estranha nasceu no corpo. Muito rapidamente sob seu comando, os morcegos formaram um redemoinho negro. Em seguida, ele acenou com a mão, e os morcegos imediatamente correram para atacar o exército ao pé da montanha. Mais de 100.000 soldados sob este tremendo poder de ataque. Em um piscar de olhos, eles mergulharam no caos. E Drácula também entendeu a verdade de que matar o inimigo deve primeiro capturar o rei. Mas quando ele entrou correndo, descobriu que a pessoa não era o rei da Turquia. Drácula sabia que havia sido enganado, mas quando ele voou de volta para o mosteiro, seu filho foi levado pelo rei turco. Sua esposa caiu do penhasco. Embora tenha tentado ao máximo ajudar, ainda estava um passo atrasado. O sol estava quase nascendo. Uma vez que o período de 3 dias terminasse, ele perderia completamente seus poderes. Para salvar seu filho de volta, Miranda disse ao marido para sugar seu sangue, com presas afiadas mordendo o pescoço de sua esposa. Um poder mais formidável do que antes foi absorvido por seu corpo, e o velho vampiro na montanha também foi libertado. Drácula então voltou para o castelo. Vendo que seu subordinado estava prestes a parar de respirar, ele fez uma pergunta: "Você quer vingança?" Ao mesmo tempo, o exército do rei turco está limpando o campo de batalha e se preparando para se retirar. De repente, uma cor preta cobriu o céu. Antes que os soldados pudessem reagir, um enxame de vampiros invadiu o quartel, desencadeando um massacre. Por outro lado, Drácula entrou direto na tenda do rei, mesmo que o oponente estivesse usando armadura de prata e salpicado de moedas no chão. Mas em comparação com o vampiro que possui poder absoluto na frente dele, foi morto rapidamente. Quando o Drácula saiu, os soldados restantes do rei da Turquia foram todos aniquilados. Mas quando os vampiros viram seu filho, seus olhos brilharam. Eles continuaram se aproximando, esquecendo que, antes de Drácula se transformar em vampiro, havia outra identidade. Foi o Piercer. Depois de entregar seu filho ao padre, Drácula olhou tristemente para o céu e abriu as nuvens escuras no céu. Quando o sol brilha na terra, nenhuma única criatura das trevas pode escapar desta incineração devastadora. No entanto, Drácula não estava originalmente morto. Foi o crente da selva que o salvou, superando as limitações do tempo. Ele ainda está vivo até o presente. Também descobriu uma mulher muito parecida com sua esposa. Drácula parecia encontrar um vislumbre de esperança. Mas no canto, ainda havia um par de olhos, observando-o.